Olá, olá, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. É uma quinta-feira para todos e todas especial, né? Essa é a especial quinta jornada goiana de direitos humanos. E nós temos aqui convidados e convidadas especiais para estar conosco. Nós vamos estar conversando aqui dentro da programação da quinta jornada goiana de direitos humanos, que é promovida pelo Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino. E nós teremos que estar conosco aqui, professor Elias Rassi Neto, ele que é do IPTESP, já foi presidente da Câmara Municipal, vereador, é um sanitarista, secretário municipal de saúde, e uma das pessoas que vão estar tratando da questão que para nós é extremamente importante, que é justamente, vamos discutir uma das violações de direitos humanos mais graves, que é o lawfare. Lawfare, que é justamente o uso, né, do espaço jurídico da justiça contra alguém. Você que está nos acompanhando, você dê um clique, dê um alô, convide novas pessoas, né, para fazer esse trabalho. Para iniciar a nossa quinta-feira para todos e todas, vamos soltar aí a nossa programação cultural, né, Luciano? Solta aí, Luciano, por favor. Mas já que o tema é violência contra a mulher, eu vou tocar uma música. Não é em português, é em inglês, mas é uma música que faz exatamente isso. É uma música chamada Polly, do álbum Nevermind, do Nirvana. Please myself, got some room.
obrigado, pessoal. Até a próxima, então. Olha aí, pessoal, grande Léo Martini, né? O Léo Martini, que é um pop rock, um cantor, compositor fantástico aqui de Goiás. Bom, e nós temos, né, toda a nossa quinta-feira para todos e todas, ela está justamente hoje, e nós vamos passar rapidinho, né? Bem rápido, viu, Luciano? O resumo da semana. Resumo da semana. Nesta semana, realizamos uma importante audiência pública onde iniciamos a campanha do Laço Branco, pela conscientização masculina pelo fim da violência contra as mulheres. Dentre as muitas visitas, reuniões e atendimentos que realizamos nesta semana, queremos destacar a visita que realizamos para Alex Gama, presidente da Comurg, que colocou sua pasta à disposição para atender as demandas do nosso mandato coletivo. No domingo, promovemos um encontro do movimento Juntos pelo Parque do Lago das Rosas, onde discutimos com os moradores os projetos de melhoria e a revitalização deste importante espaço para a nossa cidade. Queremos agradecer a cada apoiador que nos prestigiou na confraternização e prestação de contas deste primeiro ano de mandato, que realizamos no sábado no Clube do Sim de Saúde. E por fim, nesta semana, após muita cobrança nossa, a Prefeitura lançou o simulador do novo IPTU e só comprovou o que temos denunciado já há alguns meses, o aumento abusivo. Não vamos nos calar, muito menos aceitar essa situação. A população goianiense pode contar com o nosso empenho para lutar contra essas intempéries dessa gestão. Para ficar por dentro da nossa agenda e ações, acompanhe nossas redes sociais. É só digitar @MauroRubenPT no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. E fale com a gente pelo Zap do Mauro, através do número 6299480399. É isso aí, resumo da semana, é muito legal. E eu já quero convidar aqui, que eu estou ansioso, eu estou mais ansioso do que qualquer um de vocês, já muita gente nos acompanhando, o nosso convidado, que é um objeto aqui de estudo, né? Porque eu não falar de Lefebvre, que é a guerra jurídica contra a moral e contra as pessoas, até o impedimento, o professor Elias Rassi Neto, amigo, né, vereador, foi secretário. Acho que até é bom, Elias, você se apresentar um pouquinho. Eu sei que todo mundo te conhece, mas para nós aqui sempre é muito bom um complemento da apresentação do próprio convidado. Boa noite, Mauro. Boa noite os que estão aqui participando conosco. Eu vou aproveitar esse gancho, Mauro, que você provoca, para falar um pouco da trajetória política e administrativa minha, como já um argumento referente à perseguição jurídica, perseguição política com a utilização das máquinas jurídicas. Eu nasci em Anápolis, vim para Goiânia muito cedo, e desde o período de adolescência, de estudante secundarista, já me envolvi com a militância política, com a militância de resistência à ditadura. Tive a oportunidade de ser representante de classe nesse período. Depois ingressei na Faculdade de Medicina em 1974 e participei ativamente da reconstrução do centro acadêmico, do Diretório Central de Estudantes. Fui o primeiro representante na retomada do centro acadêmico da medicina. Depois fui vice-presidente do Diretório Central dos Estudantes. Ingressei como médico na OSEGO, antiga OSEGO, Secretaria Estadual de Saúde, a gente entrou junto, e presidi, nesse momento, a Associação dos Profissionais de Saúde Pública, que originou... Eu fui seu componente da sua equipe lá, né, Elias? Você lembra? E fui diretor ali, coordenador da Regional de Saúde, que não existia. Nós montamos a primeira Regional de Saúde, que era a única que não existia na época.
abarcando aí 23 municípios mais Goiânia. Presidi essa associação deu origem, quando você assumiu, ao sindicato, Sindisaúde. Continuamos a trajetória, militava na época no Partido Comunista e ingressamos no MDB para participarmos das eleições. Fui eleito vereador em 88, presidi a Câmara Municipal, presidi a lei orgânica do município, fui reeleito vereador e, na sequência, o professor Nion me convidou para ser secretário de saúde. Eu fui secretário de saúde de Goiânia de 1997 a 2000. É nessa época que nós municipalizamos a saúde de Goiânia. Montamos, nessa época, quase 80 equipes de saúde da família. Um impulso extraordinário. Construímos a maternidade Nascer Cidadão, desde a concepção até a locação do terreno, a escolha do local, da mata no fundo, e toda a organização das equipes. Na sequência, fui diretor técnico de planejamento do Ministério da Saúde, voltei para Goiânia em 2003, aproximadamente, continuei como professor da UFG, e o professor Paulo Garcia me convidou para ser secretário de saúde em final de 2010, fui secretário em 2011 e 2012. Nesse período, nesses intervalos, eu presidi o COSENS, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, por 2 vezes, fui vice-presidente por 2 vezes do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, participei por muitos anos do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Estadual, do Conselho Municipal de Saúde. Nunca tive qualquer tipo de problema, ou qualquer tipo de acusação, muito pelo contrário. Bom, mas no período de 2011 a 2012, momento conturbado já, e que já se ensaiava essa sanha retrógrada que culminou no golpe contra a presidenta Dilma, que culminou todo aquele processo em Curitiba, da Lava Jato, que foi tudo anulado pelo Superior Tribunal, mas isso irradiou tentáculos para todos os estados e todos os municípios, certamente. Eu, em alguns momentos, tive embates muito, muito sérios com o Conselho Regional de Medicina, que, inclusive, levou a uma greve dos médicos prolongada, mas que não conseguiu apoio da sociedade, porque suas razões não eram razões compreensíveis. Afrontei, em alguns momentos, alguns promotores do Ministério Público Estadual. Promotor Fernando Krebs chegou a me ameaçar dentro do seu gabinete, me ameaçar de perseguição política. Ele me intimou a ir lá por uma outra razão e queria, naquele momento, que a gente mudasse. A gente estava reconstruindo a maternidade Dona Iris e queria que a gente mudasse o nome da maternidade. Na verdade, eu entendo que ele não queria, não era mudar o nome, ele queria interferir no processo político, bloqueando a reconstrução da maternidade. Era a véspera do momento eleitoral e a maternidade tinha um peso muito, muito grande. Eu me recusei, obviamente, argumentando que fazia o menor sentido. A Secretaria de Saúde já tinha um conjunto de problemas tão sérios. Já era uma unidade que tinha esse nome há 50 anos. 50 anos, né? 50 anos. E argumentei que, além disso, quem denomina prédio público não é secretário de saúde, é a Câmara Municipal, que ele fosse lidar com isso com a Câmara Municipal. Ele me ameaçou de perseguição política, ingressou na Justiça, tentando impor a mudança de nome, perdeu na Justiça, perdeu no Tribunal de Justiça, e tive outros momentos. O GAECO, que é o grupo contra a corrupção do Ministério Público, tentou me impor
intervenção no Hospital Araújo Jorge, que passava por uma profunda crise. Pois não, Mauro? Elias, eu quero chamar um outro convidado nosso aqui, Por ele favor. vai nos ajudar, porque você conhece bem, que é o doutor Osmar Pires Martins Júnior. Osmar, por favor, seja bem-vindo aqui, vai nos ajudar como se diz, a complementar essas informações todas. O nosso, eu pedi para o Luciano, nos coloca naqueles quadros mais retangular, assim, eu acho que fica legal, né? Mostra um pouco aqui a nossa quinta jornada goiana de direitos humanos. E o professor Elias Haas estava aqui já relatando um pouco, aguardando também que você chegasse, Osmar, chama assim, doutor Osmar, né? Mas Osmar Pires, que foi secretário de Meio Ambiente, né? Fez um papel importantíssimo aqui em Goiânia, outras atividades. Osmar, se apresenta, complementa a sua apresentação e já entrar nesse diálogo com o doutor Elias Haas, porque você foi um dos que ajudou a escrever um livro, inclusive relatando, né, que é o assunto do nosso tema aqui, que é o uso do Lawfare como arma política e até de destruição moral, pessoal, que o Elias é uma das pessoas mais, eu diria assim, perseguidas, né, como alguém disse aqui no chat, aqui em Goiás. Mas, Osmar, mais uma vez, seja bem-vindo aqui na Quinta para Todas e Todos, viu? Boa noite, vereador Mauro Rubem, professor Elias Haas e todos os ouvintes do canal. Um canal que tem uma grande audiência devido ao prestígio de uma militância coerente em defesa da democracia e dos direitos humanos em particular. Esse debate hoje, vereador Mauro Rubem, ele tem na figura do professor Elias um significado muito grande, porque é a materialização de um caso local de lawfare, que nós temos como caso nacional e internacional o do ex-presidente Lula. Então, são dois casos que têm a mesma natureza. E isso foi amplamente debatido com os especialistas da área, aquelas pessoas que atuam nas instituições responsáveis pela persecução penal ou aquelas instituições que fazem um debate acadêmico. Então, isso foi realizado nesse painel que gerou esse livro, Lawfare em Debate. E um dos estudos de caso discutidos neste painel, com dezenas de especialistas e com vários stakeholders, que são aquelas partes interessadas, advogados, promotores, professores, estudantes, cidadãos que têm interesse também no assunto, discutiram um dos casos, que foi o do professor Elias Haas Neto. Então, não há dúvida que o caso do professor Elias, que eu tive a oportunidade de contribuir com um parecer no sentido de caracterizar a situação do professor Elias como lawfare, que está publicado aqui no livro, restou assim definitivamente comprovada a ilegalidade dos centenas e centenas de processos. As pessoas que ouvirem isso não se assustem. São 1.200. 1.200. Todos eles têm um elemento comum, a ilegalidade. Tal como o ex-presidente Lula, que já derrubou seus 22 processos, o professor Elias também irá derrubar os 1.200 processos. Isso é desumano. É essa a natureza do lawfare. Está inserida numa questão em defesa dos direitos humanos. Então, isso é só para
dar assim, uma pincelada inicial sobre a importância desse tema, que não se restringe a um outro caso, não se limita ao ex-presidente Lula nem ao professor Elias Hassi Neto. Isso afeta o desenvolvimento do país. Veja que, ao atingir o presidente Lula, a engenharia nacional foi destruída. E isso gerou milhões de desemprego. Ao atingir o professor Elias, destruiu uma carreira, não destruiu porque ele está lutando e ele não deve, quem não deve não teme, mas impediu, dificultou, tolheu a atuação de um professor, um pesquisador que atua na área da pesquisa da saúde pública. Ele é um pesquisador, um professor, um acadêmico, portanto, tolher a sua atuação significa prejudicar o interesse público. Então, faz o somatório de quantas pessoas no Brasil não sofreram isso, e também em outros países, como na Bolívia, na Colômbia, no Equador, na Argentina, etc. Então, o lawfare não é um caso local nem nacional, é um problema internacional relacionado ao monopólio do capital financeiro, que utiliza golpes de Estado, como no passado, que é a força da arma para destruir o poder democrático, e agora usa o poder da lei para destruir o poder democrático e promover retrocessos com perda de direitos sociais e econômicos. Bom, olha, é muito importante aí, Osmar, as suas colocações. O Elias estava relatando aqui, né, os fatos ocorridos. Eu quero mandar um abraço para a Cláudia Nunes, que é coordenadora do nosso Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduino, que faz a 5ª jornada. E nós temos o prazer, até esqueci aqui, eu estou eufórico de trazer o Elias, você para a sala, mas nós estamos transmitindo essa live de hoje pelo YouTube oficial da UFG. A UFG, né, pessoas egressos do nosso companheiro Eliomar Martins também, que está nos ajudando, e muita gente acompanhando. Mas eu quero deixar e pedir o auxílio aqui seu, Osmar, e deixar o Elias muito à vontade, que ele estava relatando aqui fatos graves e dando exemplos concretos, próximo de nós, porque a gente fala muito de perseguição política, agora o uso sofisticado da luta política, né, mais violenta, que é usando a própria justiça como arma. Isso você sentiu na pele, né, Elias? Você estava relatando aqui há pouco. Por favor, retome aí. E, Osmar, nos ajude aí a fazer uma boa, explorar bem essa participação do Elias aqui mais uma vez. Bom, continuando um pouco nessa linha, eu falava das ameaças que eu recebi do promotor dentro da sede do Ministério Público do Estado de Goiás, ou seja, ameaça de perseguição. As palavras que ele utilizou foram as seguintes: olha, daqui a pouco você não é mais secretário, e essa estrutura que está aqui ao meu redor é só para tocar processo. Essas foram as palavras utilizadas por ele. No Ministério Público Federal, foram abertos 3 inquéritos contra mim, sendo que um deles utilizou de uma denúncia assinada por uma pessoa que não existe, para dar sentido à instauração do inquérito. Foram fechados por absoluta improcedência. O Tribunal de Contas dos municípios, que, aliás, é um dos 2 últimos sobreviventes no país, porque a Constituição entendeu que não cabe a existência de tribunais de contas dessa forma, porque eles se sobrepõem ao poder popular, à representação popular. Foram abertos quase 1.200 processos. As pessoas realmente, Osmar, não acreditam quando a gente fala isso. Eu tive que pegar uma certidão no Tribunal de Contas assinada pelo seu presidente
listando os 1.200 processos como se fosse razoável fazer defesa em 1.200 processos. Esses processos geraram quase 80 multas. Eu estou condenado, parei de pagar, recebi uma cobrança ontem, diz que vai para execução. A parcela da multa hoje é de quase R$ 5.000. É o meu salário líquido na Universidade Federal de Goiás. Então, tem que pagar o salário que eu recebo como professor de dedicação exclusiva. É líquido porque a gente vai tendo que pegar consignado para pagar essas contas. Está indo mais esse para execução agora, recentemente. E fora essas condenações que geraram multa, o Tribunal de Contas me condenou a devolver, em valores não corrigidos, R$ 80 milhões. Aí está incluída a construção, o que se gastou na íntegra na construção do Hospital e Maternidade Dona Iris. Ou seja, tudo que se gastou na construção do hospital eu tenho que devolver, eu tenho que pagar. Também estou sendo executado Aí nisso. O hospital vai ser seu? O hospital é nosso, né? Porque ele foi construído se você por pagar povo. os 80 milhões, ele passa a ser seu, porque o hospital está lá. Pois é, e é tão surreal essa maneira de perseguição, primeiro porque o volume de processos é tão grande que não te permite fazer defesa. Lógico que você se defende em 1.200 processos. Quer dizer, é construído para que aconteça dessa maneira, né? Para eu recorrer de um processo desse, pedir uma revisional, por exemplo, eu tenho que depositar no banco, em conta judicial, o valor da causa. Então, se a causa é de 40 milhões, eu tenho que pôr 40 milhões na conta judicial para poder recorrer, poder fazer ou seja, é uma mecânica que eu fico pensando, Mauro, Osmar, colegas, amigos, amigas, eu fico pensando o que uma vaza-jato aqui em Goiânia não nos revelaria. Que tipo de diálogo, de conversa, de subterrâneo, nessa escuridão, campeia nesse estado de Goiás para levar esse tipo de perseguição, esse tipo de... E aí, quando você começa a analisar esses processos, conversar com outras pessoas, a gente começa a perceber que isso não aconteceu só em Goiânia. Aqui aconteceu de uma maneira, me parece, muito mais maldosa, muito mais criminosa do que aconteceu em outros locais. Mas nós temos dezenas, centenas de colegas, companheiros processados nesse país afora. O Osmar foi processado, Gastão Wagner, né? um profissional acima de qualquer processado, teve o seu salário de professor retido. Ele trabalha, mas não pode receber, bloqueado. Agora, isso não acontece somente porque alguns promotores não têm caráter ou não têm compromisso com a sociedade e com a sua função, com o salário, com o alto salário que ele recebe. Existem grupos de articulação que se articulam como quadrilhas criminosas, são quadrilhas, que se articulam e que provocam links entre alguns, e existe uma covardia institucionalizada também. Uma covardia... Veja bem, esses processos se iniciaram contra mim em 2012, já se vão 10 anos. Todos os processos que estão em tramitação hoje, todos os processos, durante esses 10 anos, fora os que a gente já venceu, nós já ganhamos mais de 10 processos, fora esses que estão em tramitação hoje, eu nunca fui ouvido pelo juiz. Nunca. Ou seja, isso causa um atropelo, um descalabro na vida de qualquer pessoa. Ou seja, você não consegue... Todos os dias, eu percorro todos os processos judiciais, todos, um por um,
são quase 15 ainda em tramitação hoje, percorro todos eles para saber andamento. Eu, em casa, recebi de notificações de oficial de justiça, do Tribunal de Contas, um monte, tem um monte, é um monte de papel, é um monte, resmas e resmas e resmas de papel de notificações judiciais e extrajudiciais, como se fosse possível lidar com isso. E o que me surpreende, Mauro, tem uma história em Goiânia, tem uma história no estado de Goiás, tem uma história no país, né? Participei de inúmeras atividades no país, presidi o Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva aqui em Goiânia, o principal congresso de saúde pública das Américas. Nunca tive qualquer problema. Aí, durante 2 anos... Foi presidente da Câmara Municipal, administrou a Câmara, né? Quantos recursos e tudo. Logo após o Câmara Gate. E, em 2 anos, ofícios do Ministério Público Estadual, durante esses 2 anos, foram quase 2.500. 2.500. O GAECO do Ministério Público do Estado de Goiás, eu adoraria que os promotores aqui de Goiás estivessem assistindo essa nossa conversa. Eles têm obrigação de dar satisfação. Os que não me processam, ouvindo essas denúncias, têm a obrigação de proceder à investigação. Por que não fazem? Espírito de corpo? O GAECO chegou a fazer uma busca e apreensão na Secretaria Municipal de Saúde, 3 promotores com policiais com metralhadora foram buscar um processo que eles tinham requisitado da Secretaria de Saúde, que a gente já tinha entregue 1 mês antes, 1 mês. Eles receberam e nem sabiam que tinham recebido, recebe e joga para o canto. Um absoluto descompromisso com as suas funções constitucionais, legais, no seu salário de R$50 mil. É surpreendente. O nosso país precisa de uma reconstrução, precisa de uma reforma do nosso judiciário. Não pode continuar dessa maneira. Desculpa pela emoção, mas essa oportunidade de estar conversando, e gostaria que as pessoas também que estão assistindo, sei que com atraso do início, muitos entraram. Viu, pessoal? Culpa da minha tecnologia. Culpa da minha tecnologia. Não, mas acontece, a gente pode repetir isso em outros momentos. Mas isso também nos permite uma conversa mais aberta, uma conversa. Esse debate é público, ele está sendo gravado. Isso permite que a gente possa também ouvir e que a gente possa conversar de uma maneira mais tranquila, né? mais livre. E eu agradeço muito, Mauro, essa oportunidade. Só o falar, só o desabafo tem importância. Sabe, porque a gente vai colocando para fora esses demônios que campeiam na escuridão da nossa cidade. Elias, eu quero aqui mandar um abraço para o Eliomar Pires. O Eliomar está até colocando aqui. Eliomar, está liberado aqui. O nosso é um debate público. É a 2ª ou a 3ª vez que a gente trata. Eu quero pedir uma ajuda para o Osmar. Osmar, você que tem muita solidez nas informações todas, porque é um emaranhado de uma teia de mexida, né, que a justiça faz para chegar a isso tudo que o Elias coloca. Eu quero que você ajude. Eu quero aqui, Elias, mandar um abraço para o Djalma Araújo, para a Késia, para o Juarez Antônio, para a Sara, nossa grande amiga, companheira. Sarinha, queridíssima. Ela está devendo uma pamonha, ela disse que ia fazer uma pamonhada, viu? A Sara, até vou provocar, ela só tem papo, viu? Ela me liga, passa os negócios, eu resolvo para ela, depois ela fala uma coisa e não faz nada. O que ela estiver nos ouvindo, que ela esteja provocada, né? Mas, Osmar, você que domina bem essa informação. Nós tivemos aqui com o Eugênio Aragão, né? Você nos ajudou a dialogar também com o Eugênio Aragão, você se lembra bem. É uma situação muito... Quer dizer, tem um Estado contra nós, está aí, ó, Sara Crispim Ribeiro, né? Tem um Estado, né, policialesco, o Estado tramando contra um cidadão,
é quase que impossível, né, de se proteger, né? Exatamente, vereador Mauro. O lawfare é uma arma da elite contra o cidadão, contra a população, especialmente a excluída. O lawfare é a arma de dominação dos poderosos contra os mais fracos. O sentido contrário é a insurgência, o direito justo pela democracia contra a exploração. Então, quando o cidadão procura a justiça em defesa dos seus direitos, ele está exercendo um direito constitucional. Agora, quando um promotor, um delegado de polícia, um auditor do Tribunal de Contas, um analista financeiro da Receita Federal, uma autoridade qualquer do Estado, integrante desse sistema de justiça, porque o sistema de justiça ele é formado pelo Poder Judiciário, mas também pelo Poder Executivo. Então, vários órgãos, e isso espalhou pela estrutura de poder, né? Você tem as promotorias de justiça dos órgãos, os promotores jurídicos, né? O setor jurídico de cada órgão, que utiliza a estrutura do poder para perseguir. E o lawfare, ele tem essa característica da perseguição. E a gente, quando fala em perseguição, pensa exatamente, ora, perseguir quem? O inimigo. Quem é o inimigo? O inimigo é o oposto da elite. Quem é o inimigo da elite? Todo aquele que representa a ideia de progresso, de defesa dos direitos dos excluídos, dos direitos daqueles que estão à margem da história. Então, o lawfare é um instrumento de perseguição para aniquilar o inimigo. E para isso, ele tem 3 características. Então, para a gente compreender e enquadrar o caso do professor Elias, paradigmaticamente com o ex-presidente Lula, nós podemos citar 3 características que vocês vão visualizar com perfeição como caracterizar essa situação. Primeiro, o território, é a geografia, que no caso da justiça é a jurisdição. Qual é a jurisdição que foi escolhida para montar os processos contra o ex-presidente Lula? A 13ª Vara Criminal da Justiça Federal de Curitiba, presidida pelo ex-juiz Sérgio Moro, o inimigo declarado da democracia, do trabalhador, do camponês e, obviamente, do Lula, aquele que se tornou alvo dos processos por ele julgados. Então, a primeira jurisdição é escolhida a dedo contra a Constituição, porque não se pode escolher a jurisdição. A jurisdição ela está estabelecida na Constituição e nas leis correspondentes. Então, existem critérios objetivos que estabelecem a jurisdição. Então, um caso não pode ser distribuído adredemente, previamente, por vontade de quem ajuiza a ação. Ela é distribuída de acordo com critérios técnicos. Veja o caso do professor Elias. 1.200 processos que tramitaram em qual jurisdição? O Tribunal de Contas do município. A partir do julgamento, a revelia do professor Elias, porque se trata de inquisição, em que o acusador não ouve o acusado, ele monta toda a acusação, julga e condena, sem ouvir a outra parte. O professor Elias foi condenado no tribunal à sua revelia. E esses processos são executados administrativamente à sua revelia. E pior, são ajuizados no Poder Judiciário, tramitando com todas as restrições. Os advogados do professor Elias,
não conseguiram acesso aos processos para saber do que se defender. Eles conseguiram, com muito custo, uma parcela ínfima de processos, 1 ano depois de peregrinação junto aos órgãos competentes para obter as cópias dos processos e saber do que se tratava. Veja o absurdo. Isso só é possível quando a primeira dimensão do lawfare, que é a jurisdição, ela é feita de forma mancomunada, ela é feita de forma articulada entre o acusador e o julgador, de maneira que você coloca o acusado em condição em desigualdade. Ele não tem como se defender. E aí se faz a acusação, daí a segunda dimensão do lawfare. Se faz a acusação utilizando uma arma mortal. Assim como na guerra, porque nós estamos falando de aliados e inimigos, e isso nos remete à guerra. Então, na guerra, você escolhe o território a ser invadido, né? E também você monta a arma da invasão. Você vai ocupar o território, aniquilar o inimigo utilizando uma arma mortal. Hoje, a guerra é cibernética. Você tem o disparo de mísseis de um território que navega pelo espaço atmosférico até atingir o inimigo do outro lado do planeta, e ele nem sabe que está sendo atacado. Veja o caso do coronel lá no Oriente Médio, que foi morto por um drone. Então, a arma mortal. A arma mortal utilizada, no caso do lawfare, são leis que utilizam fundamentos absolutamente questionáveis, porque eles são vazios, eles servem para tudo. Então, improbidade administrativa, quer dizer desonestidade. O professor Elias foi acusado de desonesto porque ele inaugurou um hospital com o nome de Dona Íris. Onde está a desonestidade disso? Não existe. Então, o hospital utiliza... já existia com esse nome, né? Com esse nome. Então, utiliza... Ele foi reconstruído somente. Do princípio geral da administração, que é a impessoalidade, né, para embutir dentro desse princípio coisas que não têm nada a ver. Tanto é que agora o STF e o próprio Congresso Nacional aprovou a nova lei de improbidade administrativa, dizendo que improbidade é desonestidade. Improbidade significa usar o dinheiro público com má-fé, dolo, para o fim ilegal de enriquecimento próprio ou de terceiro a seu mando. Isso é improbidade, isso é desonestidade na administração. Então, inaugurar um hospital com o nome de Dona Íris não pode nunca significar que o responsável seja obrigado a devolver ao cofre público 80 milhões de reais. Né? Então, essa é a segunda dimensão, a arma. A arma é a lei. E muita dessa lei foi aprovada agora nos governos populares de Dilma e Lula. A lei anticorrupção, a lei de lavagem de dinheiro, de organização criminosa e etc., foram aprovadas pelos governos populares que sempre defenderam a probidade na administração pública, mas por falta de malícia, de vivência, de experiência, a esquerda caiu no jogo da direita e alimentou esse discurso anticorrupção que nunca serviu para corrigir rumos de nenhuma nação. Veja no Brasil, todas as vezes que o Brasil que teve a sua página histórica manchada por combate à corrupção, nós tivemos governos de esquerda destroçados. Assim foi com o Jango, em 1964, que fazia um programa de reforma de base
avançadíssimo foi destroçado com base na acusação de corrupção. E veio em seu lugar o quê? Uma ditadura explicitamente aberta e militar, golpista das armas. Depois, a presidente Dilma foi destruída, destroçada, por causa de uma pedalada fiscal, que ninguém sabe o que é isso até hoje. E, em seu lugar, surgiu um governo neofascista, neonazista, extrema-direita de um Bolsonaro, que teve como aliado o ex-juiz Sérgio Moro, que utilizou da primeira dimensão do lawfare, a jurisdição, e as armas criadas pelo próprio governo do qual ele conhecia, porque o Moro fez parte dos ENCLAs, os Encontros Nacionais de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que durante 10 anos reuniu mais de 70 instituições, Ministério Público, Receita Federal, Tribunal de Contas, etc., para discutir o que fazer para combater corrupção e lavagem de dinheiro. Então, o Moro utilizou todas as armas para destruir aqueles que queriam combater a corrupção. A terceira dimensão é a externalidade. Sem mídia não existe lawfare. E a Vaza Jato veio demonstrar isso. A Vaza Jato desnudou a Lava Jato, porque mostrou os bastidores da Lava Jato e publicou isso de maneira que a população, ao tomar conhecimento que o Moro era uma farsa, que o Dallagnol era uma mentira, que as acusações não eram verdadeiras, que tudo não passou de um conluio contra Lula, só aí que começou a reverter o quadro. Já quando surgiu as denúncias na mídia, que para os operadores de direito democrático não eram novidades, os advogados de Lula já sabiam de tudo isso, tanto é que ajuizaram nos processos. Então, o Lula ganhou as ações, não foi por causa da Vaza Jato. O Lula ganhou as ações porque o povo tomou conhecimento da mentira. Então, é daí a importância, professor Elias, desse debate. Publicar o seu caso não é expor a sua pessoa. O seu caso representa uma injustiça contra um professor universitário que tem tradição democrática, que lutou contra a ditadura, que foi o primeiro presidente eleito do DCE da UFG, reconstruído após a ditadura militar, que participou da campanha contra a anistia, pelas diretas já, pela eleição direta para reitor, para presidente da República, pela democratização, que exerceu a sua sabedoria sempre a serviço do interesse público, tanto é que é professor de medicina coletiva na UFG. Você é um exemplo da família que sempre se dedicou à medicina, e você, em particular, se dedicou à medicina coletiva. Não é? Então, veja, por que você é o alvo? Porque você é emblemático, porque você significa uma ideia ser destruída. E assim como outros, eu não quero falar do meu caso, mas eu quero, só para finalizar, quando eu fui presidente da agência, eu fiz o termo de ajustamento de conduta e converti multas ambientais em vários parques. E não só no estado, mas também no município. O Vaca Brava é um exemplo de termo de ajustamento de conduta. Né? O que o Ministério Público fez? Me acusou de causar um prejuízo, um dano ao erário de 10 milhões de reais. Hoje eu estou sendo executado em 2 milhões de reais. Execução, assim como o professor Elias está sendo executado em 80 milhões. Então eu fico até folgado em saber, Elias, que o caso é de 80 e o meu é de 2 só 2 milhões, né?
Mas são Osmar, dois mas casos. é do mesmo tamanho, né? Sejam 2, 20 ou 200, não tem menor base Isso real, né? é uma ironia É negra, uma é uma ironia. É uma ironia. A história vai rir é, muito disso ainda. A gente não consegue rir porque quando a gente é executado, você fica com a conta bancária não, mas bloqueada, sua eu já casa. aprendi a rir. Eu rio. Ó, vejam É, os meus acusadores, o meu sorriso, ó. É o sorriso de saber que isso aí não tem futuro. Isso é uma injustiça, um absurdo, entende? Acusar as pessoas sem fundamento é crime. É crime. E esses acusadores vão ser responsabilizados, eles vão com responder pelos certeza, seus com crimes. certeza. E mesmo que não sejam eles, demore muito tempo, isso vai sobrar para os filhos, para os netos e assim por diante. Eles vão pagar esse Agora, preço, sim. Elias, nesse ponto eu quero te tranquilizar, porque a ação de improbidade administrativa transmitia aos herdeiros, né? Agora não transmite mais, Não, entende? mas eu estou falando da acusação, da reparação Ah, o na nome, né? acusação. Também não sei se transmite. Tomara que não, né? Porque também os filhos e os netos têm nada com Pela isso. lei original, se eu morro agora, ou você, por exemplo, morre, os seus filhos passam a responder pelas mesmas acusações. Quer dizer Agora que, não mais. mas Não mais. assim, o reitor o cancelier morreu, mas foi inocentado na sequência. A promotora que o acusou foi promovida e causou a morte do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa nossa. Quando eu chamei a atenção no início, que a gente tem uma covardia judicial no país, que é uma covardia do judiciário, que é composto de tarefas dificílimas, tanto a tarefa de fazer acusação como a tarefa de acusar, de julgar, são tarefas muito difíceis. Eu não conseguiria ser um acusador, como não conseguiria ser um julgador também das pessoas. E talvez por isso mereçam aqueles que exercem de maneira correta o salário que recebem. Eu acho que é exagerado para o serviço público, né? Um salário de 50, 100 mil reais é para além da conta. Mas essa covardia dos omissos, dos calados, dos que não se manifestam, sejam juízes, sejam promotores, sejam procuradores, a gente precisa cobrar. Não, ou seja, são todos os promotores do Ministério Público do Estado de Goiás que fazem isso? Não, é uma minoria. Mas a maioria precisa impor o que é certo, o que é correto, não pode ser conivente com isso que acontece. Eu nem sei se eu posso estar dizendo isso aqui, porque são tantas ações, a gente precisa construir alianças para que essas coisas aconteçam de maneira correta, de maneira célere. Mas eu acredito que esse tipo de chamada vai ser utilizado pelos que são canalhas para tentar queimar o debate, interditar a opinião, a liberdade de expressão, mas os que não são têm um compromisso. Quando entraram no Ministério Público, quando entraram como juízes no Tribunal de Justiça, eles têm um compromisso de consciência, têm um compromisso com a sociedade, e isso precisa ser cobrado. Um processo contra um administrador público que não tem uma nódoa, uma mancha num passado de 30 anos, 40 anos de atuação, não pode demorar 10 anos sem ser ouvido pelo juiz. Isso é inconcebível que aconteça. Elias, aproveitando aqui, nós temos aqui uma presença importante aqui de muita gente. Quero destacar a sugestão do Eliomar Pires, se você topar, nós vamos pôr em prática, que é justamente, acho que tanto você quanto o Osmar, podemos levar na tribuna popular ou mesmo criar um momento mais adequado lá na Câmara para poder discutir com os vereadores. Você podia tentar promover um debate, convidar o doutor Fernando Krebs ou outros promotores para que debatam isso conosco, ou outros, né? Associação de juízes,
associação do Ministério Público. Isso precisa ser discutido. Não é? A Câmara precisa se posicionar, Mauro. A Câmara instaurou uma... Não podemos sim. Eu, inclusive, tenho condições até de procurar e conversar, não sei se vão topar, mas eu tenho condições de mediar isso aqui. Tenho e vou fazer. E aqui, Elias, tem a presença aqui, Osmar, do Henrique Pisolato, que está nos acompanhando aqui agora. O Henrique Pisolato também, né, ele passou por uma situação semelhante, não é isso, Osmar? O Henrique Pisolato, um grande abraço. Receba a minha solidariedade. Eu vejo que você foi um herói. Você lutou bravamente contra uma sentença que foi proferida de forma unânime, inclusive com o voto do Lewandowski, do Dias Toffoli, e que teve ao lado dos acusadores o ex-ministro Cardoso, companheiro seu do Partido dos Trabalhadores. Então, vejam como é a dificuldade de quando se fala de justiça. Porque quando se acusa na justiça, a ideia que se tem é o seguinte: fez alguma coisa errada, está respondendo. Porque a ideia que todos nós temos do Poder Judiciário é da jurisdição imparcial, da jurisdição justa do juiz ou do promotor ou do delegado que ocupa um cargo por concurso público, dotado de conhecimento para exercer a sua função, sem politicagem. E nada disso é verdade. O exemplo do Henrique Pisolato merece ser ressaltado como um caso de lawfare, em que ele foi arrolado no processo do Mensalão por ser um gerente de marketing do Banco do Brasil, do PT. Ele é um arquiteto, a esposa dele é arquiteta, eles são profissionais da área da arquitetura, ocupavam a função de marketing dentro da área profissional, realizavam um trabalho lá junto à gerência de marketing para analisar os pedidos de marketing das empresas associadas ao cartão de crédito. Cartão de crédito, todo mundo sabe, quando você passa um cartão e paga uma conta qualquer, o dinheiro não é público. Você está pagando uma taxa a uma empresa privada que administra o cartão. Essa empresa, a Companhia Brasileira de Cartão de Crédito, vamos chamar assim, que tem as grandes empresas que trabalham com cartão, tipo Rede Globo, Petrobras, que é uma empresa mista, né? E outras grandes empresas, elas têm uma administração que faz esse gerenciamento e contrata a empresa que vai fazer a gestão de marketing do cartão. Na gestão do PT, dos governos de esquerda, populares e democráticos, essa gestão era feita pelo Bradesco, por outros bancos particulares, quando os bancos públicos entraram na concorrência para disputar também as licitações. E o Banco do Brasil ganhou a licitação, que ofereceu um serviço melhor, por isso que diminuiu a taxa de administração do cartão, por causa disso. E quem era o gerente? O Henrique Pisolato. Aí as propostas de patrocínio eram analisadas do ponto de vista do marketing pelo gerente Pisolato. Ele não era responsável por liberar dinheiro. Quem liberava o dinheiro é a Companhia Brasileira dos Cartões de Crédito, lá das empresas privadas. Elas que pagam. A função dele era só administrar do aspecto de marketing, e o Banco Estatal, como ganhou a licitação, administrava a gestão dos cartões. Mas o dinheiro todo não era público. E, no entanto, a decisão do STF é de que teriam sido desviados 70 milhões para comprar votos
para o PT se manter no poder. Né? Então, esse é um dinheiro que teria sido usado por uma organização criminosa da qual o Henrique Pizzolatto foi acusado e condenado de fazer parte. Agora, veja o absurdo disso. Primeiro, o dinheiro era privado. Segundo, o Henrique Pizzolatto era gerente de marketing. Terceiro, ele não pertencia a organização criminosa coisa nenhuma. Quarto, o julgamento foi feito de forma absolutamente unilateral. O Henrique Pizzolatto não teve chance de defesa. Ele foi condenado por pressão da mídia. E ele teve que fugir para a Itália, porque ele é cidadão italiano. Então, na verdade, utilizaram o pretexto que ele usou para a fuga. O Ministério da Justiça, sob a gestão do Cardoso, colocou toda a estrutura do poder para ir à caça dele na Itália, pagou procuradores e promotores para ir para a Itália, tirou cópia de todas as 100 mil páginas do processo do Mensalão, traduziu para o italiano, levou para a justiça italiana até convencer a justiça italiana, que já tinha negado o pedido de extradição várias vezes, porque ele é cidadão italiano também, ele tem dupla nacionalidade, até convencer a extraditá-lo para o Brasil. E aqui ele foi preso. Quer dizer, então veja, eu pergunto, o Cardoso deve um meia-culpa ao povo brasileiro. O Cardoso foi um dos aliados do Moro para prender o Pizzolatto. E isso o PT tem que fazer esse meia-culpa, Mauro. Ele não pode repetir esse erro estratégico. Entende? Não é só o PT, eu falo o PT não é no sentido de identificar um partido, entende? Somos nós todos, democratas, de esquerda, partidos progressistas e populares. Eu vejo, por exemplo, que no meio do PSOL, né, há ainda muito equívoco. O PSOL salvou a Lava Jato agora. Salvou a Lava Jato ao votar contra aquela emenda. Não é que aquela emenda era o olho da cara de bom, não. A emenda, você está falando a emenda da recomposição do Conselho Nacional do Ministério Público, entende? Então, era um golpe, mais um golpe na Lava Jato, que só não foi desferido pelo apoio que alguns deputados que nós respeitamos demais, mas que pecou nessa incompreensão do não significado da luta contra a corrupção para o avanço democrático. O que promove avanço, Mauro, não é ficar apontando o dedo, fulano é corrupto, ciclano é corrupto. Todos nós somos corruptos, porque nós respiramos e devolvemos gás carbônico para a atmosfera. Então, nós estamos corrompendo a atmosfera que nos mantém vivos. Então, o ser humano é corrupto. Entende? Depende do ponto de vista. Qualquer um pode dizer que o outro é corrupto. Isso não é bandeira política. Bandeira política é falar, vamos abrir o Estado para o povo, vamos criar conselhos de controle da administração, da economia, das finanças. Vamos colocar esses promotores não nas rédeas, mas vamos colocar esses promotores, esses procuradores, esses delegados de polícia dentro da bitola democrática da Constituição. Isso é controle. Não é dizer que eles têm que abolir a corrupção, liberar corruptos, não. Eles têm que exercer a função com um preceito constitucional, respeitando a lei, os direitos humanos. Porque, ao abolir o que nós conquistamos com muito custo, só pode dar no que deu aqui, destituindo a Dilma, ou destituindo o Evo Morales, ou destituindo o Rafael Correia,
todos vítimas do mesmo mal, o lawfare, todos. E eles estavam fazendo o quê? Roubando? Não, eles estavam construindo poderes populares e democráticos. Por isso que eles foram derrubados. Não foi por corrupção. Então, essa bandeira da corrupção, ela é falsa. Ela não deve ser vista com os olhos da elite. A luta contra a corrupção tem que ser olhada com os olhos do povo, do trabalhador, daqueles que querem distribuir riqueza, que querem distribuir terra, que querem melhorar a vida da população, da maioria, que está esmagada e oprimida. Então, as vítimas do lawfare são as mesmas vítimas do capital exploratório. Não tem diferença. Pode olhar, a elite que foi vítima de lawfare está toda aí com tornozeleira, ou nem isso mais, e com dinheiro legalizado oficialmente pelo Moro e pela Lava Jato. Eles foram acusados de roubar milhões e, em troca da delação, fizeram um acordo para ficar com 5%, 10% de milhões. Então, hoje, eles são legalmente ricos. Eles roubaram, ficaram agora legalmente ricos e estão em liberdade. Enquanto isso, Lula fica aí sendo acusado por esses mesmos que vão voltar à tona agora com um discurso morista de ladrão, quando ladrão é o juiz ladrão, é aquele juiz parcial, ele é o ladrão, né? Não é o Lula, que não tem riqueza nenhuma, tem um patrimônio construído pela sua luta própria, assim como é o patrimônio do professor Elias Rassi, assim como é o meu patrimônio. Eu não tenho fortuna nenhuma. Então, se eu colocar tudo que eu tenho, eu não pago 1% do que o Ministério Público me cobrou. E a Justiça me condenou à minha revelia. Essa é outra característica do lawfare. Todos são acusados e condenados à revelia, sem chance de defesa. Essa é uma característica comum de todos eles. Por isso, são processos sujeitos à nulidade absoluta, que não perece nunca, que é ex-tunc, que volta às origens, antes do ajuizamento, lá na fase de processo. Então, provas, tudo que acumulou para acusar, mais as condenações injustas, tudo vai para o lixo. Então, são nulidades absolutas, a qualquer tempo. Não prescreve 10, 20, 30, 100 anos, não prescreve. É essa a questão do lawfare. Mas o Brasil precisa abrir os olhos e nós vamos enfrentar isso de novo na campanha. A Lava Jato vem aí agora na sua verdadeira face. O partido da Lava Jato. O partido da Lava Jato tirou a toga e vestiu a roupa dos partidos de extrema-direita no Brasil. E agora eles vêm com cara de candidato. Então aí nós vamos poder apontar o dedo para o juiz ladrão e dizer: você é que é o corrupto. Exatamente, acho que é importante, e aí até para completar o que você está falando, antes disso, Elias, mandar um abraço para a Olívia Vieira, nossa sempre vereadora, foi secretária do governo Pedro agora também. Nós lembrarmos que toda essa artimanha usada aqui no Brasil, o ataque a Dilma, impedimento do Lula, a eleição, está saqueando o país. Né? Hoje o povo é saqueado de forma trilionária, né? Vejamos aí o que está nos combustíveis, o povo está passando fome, né? A venda do nosso patrimônio, quer dizer, a intervenção na política, né? Porque usou a justiça, usou o poder judiciário para intervir, foi justamente para tirar a representação popular do que o povo queria para gerir o nosso país, permitindo que fizesse as negociatas. E é claro que esparramou isso pelo país afora. Mas, Elias, você que está sofrendo isso na pele, o Osmar também, né?
A gente sempre tem nós temos todo o interesse aqui, eu sempre digo, tem problemas no Brasil que são difíceis de ser resolvidos, mas precisam ser encarados. Aqui o caso Lawfare, né, porque eu acompanhei, por exemplo, situações também da polícia, né, nós temos o problema da polícia, nós temos o problema da escravidão que nunca acabou no Brasil, que é o racismo estrutural, né, nós temos agora, vocês viram aí, essa semana nós encampamos aqui, eu quero convidar tanto o Elias quanto o Osmar para entrar na campanha do Laço Branco, que é a violência contra as mulheres, né, que são problemas estruturais. Agora, quando a democracia, o poder popular é golpeado, como o Osmar disse aqui há pouco, que nós chegamos ao que chegou, é um golpe que pega gerações e gerações, né? Porque no caso do Brasil, nós estamos vivendo o afastamento do Lula, o impedimento, essa tragédia, né? Essa situação da pandemia, você que é sanitarista. Veja, Elias, eu estou quase fazendo um bloqueio lá na Câmara Municipal. Lembra dos bloqueios que era feito ali? Cerca um lugar, vacina todo mundo, e ninguém sai sem vacinar. Nós estamos precisando fazer isso na Câmara Municipal, né? Dado a essa estupidez ideológica, que é óbvio, né, concordando plenamente com o Osmar, que os grandes parasitas internacionais que sugam a vida, a riqueza no planeta, que construíram isso que está acontecendo aqui no Brasil, né, eles não têm outra coisa a não ser aliar-se com qualquer um para fazer o que está fazendo, né, Elias? Desculpa ter falado muito, mas... E aí depois eu quero que vocês comentem aqui também, nós estamos com o doutor Wilson Rocha, né, membro do Ministério Público Federal, pessoa ilibada, que até o Eliomar comenta, né? Claro que nós temos esses abusos, essa situação, nós temos muitos promotores que de fato, juízes e delegados, agora tem uma parte boa também, que a gente precisa aliar com elas, né, Elias? Eu conheci e tenho relacionamento tive, né, profissionalmente, com inúmeros promotores, procuradores, né, que, na minha opinião, atuam e atuaram com absoluta retidão e compromisso com sua função institucional. Acho que sim. Nem acredito que a maioria do Ministério Público seja dessa parte podre, não. Acho que não. Acho que a parte podre é minoritária, pequena, mas é igual um cesto de maçã, de laranja. Uma laranja apodrecida, ela vai contaminando o restante. E o país passou por um longo momento de perseguições, de censura, essa aliança com a mídia, né, que fez um volume descomunal no noticiário, sem qualquer tipo de preocupação com a informação, com ouvir a outra parte. Eu assim, com essas denúncias, o Ministério Público do Estado de Goiás publicou na sua página as denúncias com acusações sem qualquer tipo de comprovação. Tem um dos processos que eu respondo, que está tramitando, o juiz, para não arquivar o processo por falta de qualquer prova ou comprovação, ele usou essa expressão que tem até um tom um pouco démodé, eu acho, né? Ele diz assim, em dúvida pro società, né? O Dallagnol usou isso muito, e o juiz usou isso, ou seja, tem uma acusação, a acusação é indefinida, não existem provas. Isso em dúvida pro società, é uma leitura de que, se você tem dúvidas sobre a probidade de um administrador, mas você tem que ter um mínimo de indícios, de convicção. Não. Isso é utilizado de forma a massacrar o cidadão mesmo,
E isso cancela a presunção de inocência, que é constitucional. Ou seja, a Constituição fala em presunção de inocência. Ninguém é culpado até prova em contrário. O em dúvida pro società não pode ser maior do que a presunção de inocência, que é um direito fundamental da pessoa. É uma ilusão a gente achar que essa perseguição, essa sanha perscutória vai nos levar a um local melhor. Não vai. Aquele poema do Mayakovsky, que a gente usou tanto, né? Um dia eles pegam a rosa nessa casa, mas vão pegar no seu quintal também. Isso só serve para poder esse tipo de comportamento, esse tipo de filosofia, abre espaço para dominação. Poucos dominarem a maioria, abre espaço. Olha, eu fico imaginando o nosso país que liberou a compra de armas dessa maneira. Mas quem é que comprou a arma? Quem tem dinheiro para comprar a arma. E quem tem essa violência e essa agressividade inata, né? E comprou uma arma? Não, eles compram 10 espingardas, 10 revólveres. A gente tem um arsenal num grupo político e que ameaça a democracia permanentemente. Assim, concluir com isso, né? Em dúvida pro società não pode substituir um direito fundamental, que é a presunção de inocência. Um processo judicial dessa natureza não pode durar 10 anos. O judiciário tem que dar solução às acusações de improbidade, tem que ouvir o acusado, e tem que ouvir logo, para poder limpar a área. Quer dizer, eu estou com 65 anos, já se foram 10 anos. No ritmo atual, eu vou estar respondendo processo, porque nesse volume, por mais 20 anos. Qual a razoabilidade disso? Qual o sentido disso para a sociedade? Eu não vou perder esses processos, não vou perder nenhum deles, vamos ganhar todos eles, mas o preço é muito alto. Mas se a gente tiver que pagar esse preço em nome das bandeiras que a gente lutou a vida inteira, a gente vai pagar. Mas não é razoável, não é desejável, não é saudável isso para a sociedade, e muito menos para as pessoas que são acusadas. Elias, acho que você, inclusive, pode até relatar, você também, o próprio Osmar, quer dizer, o próprio equilíbrio, né, da vida, a situação psicológica, o rebate que isso dá nas relações, na família, nos amigos, né? Aliás, falar em família, eu quero mandar um abraço para minha filhada, que é mãezinha mais nova aqui do pedaço, a Mariana Dantas, que está aqui nos acompanhando também, lá de Minas, parece que é Uberlândia, está em Uberlândia, está nos acompanhando, mas o rebate que isso dá na sociedade, nas suas relações pessoais, humanas, na família, né? Eu sei que vocês dois são muito fortes, porque continuaram na atividade, né? O Cancelliere, como vocês mesmo citaram aqui, né, o que aconteceu, e quantos outros que chegaram a fazer o que o Cancelliere fez, mas que retrocedeu, recuou na vida, né? E isso é muito forte. Eu até acho que nós temos que retomar, e foi sugerido aqui, Osmar, convidar novamente o Aragão, né, para a gente poder aprofundar um pouco mais esse debate e a gente conseguir botar luz nessa questão, né? Porque quando fala, você usou o termo aí que o Moro, né, eu sempre usava, na dúvida pró-sociedade, não é isso que você falou, Elias? Né? Agora, sempre temos que lembrar esse na dúvida pró-sociedade a partir do filtro de alguma narrativa, de uma posição de alguém, né, que se diz defensor da sociedade. Quer dizer, então, nós temos que ter um estrito processo legal, a Constituição, o Estado Democrático de Direito, né? Isso precisa ser feito. A gente tem visto que, se aplicar o lawfare, né, no Poder Judiciário, eu diria que a mesma forma que aplica-se
quando pega a banda podre da polícia e usa a banda podre da polícia para resolver os problemas de conflitos sociais que uma sociedade tem, o Lefebvre tem essa mesma potencialidade maléfica, perigosa, né, e violenta. Mas eu insisto aqui, Osmar, o rebate na sua vida pessoal, nas suas relações. Você tem uma família muito acolhedora que dá suporte, mas não foi fácil, não é fácil, né? Eu queria aproveitar essa fala do professor Elias e sabendo da presença do procurador Wilson Rocha na live, e fazer uma breve observação sobre o que o professor Elias falou do indúbio pro società, que é o reverso de um princípio, sim, que está na Constituição, o reverso, que é o indúbio pro réu. Né? Por que o indúbio pro réu está na Constituição? Porque ninguém pode ser condenado até prova em contrário. Então, essa é a regra geral. Você só pode condenar depois que o acusado restou definitivamente provado da sua culpa, em última instância, quando não cabe mais recurso. Quando você alega o princípio indúbio pro società, isso nos remete ao início do processo, que lá na investigação, ela ocorre de forma sigilosa, exatamente para colocar a sociedade em primeiro plano. Então, você não sai anunciando por aí que fulano de tal está sendo investigado. Porque essa pessoa, se ela for realmente culpada, ela vai destruir provas, ocultar o patrimônio ilegal, e tomar medidas que vão consolidar o prejuízo. Ou se matou alguém, vai desaparecer com a prova do crime, com a arma, com o corpo, etc., os vestígios. Então, o indúbio pro società resguarda a fase inquisitiva da investigação. Mas o processo no Brasil é regido pelo sistema acusatório, que foi agora definitivamente consolidado na nova lei do abuso de autoridade e na nova lei da ação civil pública. Porque existia uma dúvida, porque um ou outro dispositivo falava que regia a prevalência da sociedade. Então, que o sistema inquisitivo era válido para defender a sociedade. Só que agora não mais. É o sistema acusatório. E o que é o sistema acusatório? É aquele que você distingue as três funções bem claras. A função do acusador, que é acusar com prova. Ele não pode acusar sem prova. A função do julgador e a defesa pelo advogado do cidadão. Então, esses três elementos do processo, eles têm igualdade. Um não está superior ao outro. O juiz ocupa o ápice porque ele é equidistante. Ele está no equilíbrio. Se ele pender para um lado, o processo se torna injusto. Então, tem que ser um equilíbrio. O juiz no ápice, com a mesma distância aqui, ó, dos outros dois polos. Né? Então, esse é o sistema acusatório. E no sistema acusatório, o acusador acusa com prova, o acusado se defende apresentando a contraprova, e aí ele tem a chance de destruir a prova apresentada e provar que a acusação não é correta, e o juiz equidistante, que não se liga a nenhuma das partes, vai julgar tecnicamente, com equilíbrio e com justiça. Essa é a jurisdição constitucional democrática. Né? Então, quando se viola isso, o acusado ele carrega uma mácula, quando não a condenação, como ocorre, né? Que depois você tem que correr atrás para anular, que afeta a sua pessoa e afeta os seus familiares, destrói a sua relação. Você gasta muito dinheiro,
você gasta muito tempo, você coloca o equilíbrio emocional da sua família em jogo, porque os oficiais de justiça, oficial de promotoria, oficiais de delegacia vão bater a sua porta. E eles chegam, às vezes, até com aparato policial, ameaçando invadir a sua casa. Eu estou aqui em nome da justiça, em nome da sociedade, e vou entrar se você não abrir, vou sequestrar, vou fazer isso. Quer dizer, isso aí é Inquisição medieval. Né? Então, esse não é o sistema acusatório, esse é o sistema inquisitivo. E a mídia vem transformar isso num tribunal, que é o tribunal da opinião pública, que a versão do acusador é que tem espaço na mídia. A defesa, mesmo depois de inocentada, ela não tem nada na mídia. Então, são anos de acusação, e depois, se o acusado consegue obter a sua absolvição, às vezes sai uma nota de rodapé na mídia. O nome da pessoa, a imagem da pessoa, ela foi destruída, porque o julgamento público já aconteceu. Não é? Então, nada vai recompor o seu status quo anterior. A sua situação posterior é sempre menor. Você perdeu com aquilo, mesmo que ganhe na justiça e seja absolvido ao final. Você não sai com a mesma situação. Todas as pessoas sofrem de abalos sérios na saúde. Todos eles, todos. Não tem como você passar por isso incólume. A sua situação deteriora. Você envelhece rápido, enferruja rápido, fica com os movimentos diminuídos, perde o equilíbrio fisiológico, não é equilíbrio emotivo ou da razão. Você pode até continuar pensando muito bem, agindo muito bem, mas o seu corpo não responde mais, entende? E você só vai deteriorando. Então, essa é uma situação terrível, que afeta não só a pessoa alvo do processo, mas todo aquele conjunto de ideia que aquela pessoa representa. O Brasil é o exemplo disso. Olha o prejuízo que o Brasil sofreu ao vermos o Lula condenado e preso pela Lava Jato. Quem pagou a conta foi o povo brasileiro. Foram os 14 milhões de desempregados nessa estatística mentirosa, que, na verdade, são 50 milhões. Ao separar desempregado com desalentado, com não sei o quê, inventaram tantos nomes para diminuir o impacto do desemprego no Brasil. Foram empresas destruídas que representavam a soberania nacional, a inteligência nacional, a tecnologia nacional em alimentos, o agro do alimento. É uma coisa valiosíssima que agrega valor e gera emprego. O agro do alimento no Brasil sofreu um retrocesso. Hoje, os produtores rurais não têm disponível para comprar adubos, mesmo a preço de ouro, porque eles não são fabricados mais, porque não tem mais matéria-prima no Brasil. Então, quantos produtores de leite que querem recuperar a pastagem ou comprar uma ração para o gado, não consegue nem pagando a preço caro, você procura no mercado e não acha. Quer dizer, isso resulta em diminuição da produção de leite, em prejuízo à qualidade de vida daquele produtor de leite que está lá na labuta do dia a dia. Né? O produtor de milho, de arroz, que quer um adubo, não vai achar, porque mesmo caro, ele não está mais disponível no mercado. Por quê? Porque a Petrobras e as empresas associadas ao beneficiamento do petróleo foram desnacionalizadas e privatizadas, entregue para grandes grupos estrangeiros. Não é? Então, isso resultou em quebrar uma cadeia produtiva
altamente rentável, que gera emprego, que oferece bens e produtos para o Brasil tocar a sua vida, entende? Então, não foi só a prisão do Lula, não foi só um centavinho, não. Foi muita coisa envolvida. Então, esse é o significado do lawfare. Nós não podemos particularizar o lawfare como uma questão de quem responde ao processo. Não, o lawfare, ele tem significado político, ele está no contexto do neocolonialismo, essa nova forma de domínio de um poder hegemônico global, financeiro, que passa por cima das nações, que passa por cima dos povos. Esse povo, ele trabalha com grupelhos, com milícias. É o Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro no Brasil, aquele pessoal horroroso da extrema-direita lá da Itália, da França. Eles vivem tramando golpes. Vocês viram agora há pouco tempo, na Espanha, teve 1.200 militares de alta patente que assinaram um manifesto para dar um golpe na monarquia constitucional e reconstituir a monarquia absolutista. Olha que retrocesso. Na Itália teve um mesmo manifesto, na França teve o mesmo manifesto de elementos das Forças Armadas articulando para impor retrocessos em países do primeiro mundo. Agora, você já imaginou nas republiquetas a situação terrível que a gente vive? Esse Bolsonaro tramando golpes o tempo todo. Ele tentou dar um golpe no último 7 de setembro e com apoio dos patinhos amarelos que foram lá nas ruas para destruir a Dilma e agora estão aí nas ruas pregando o golpe. Os mesmos patinhos amarelos que andam em manada, que obedecem um comando e fazem como aqueles animais que pulam do precipício e morrem em bando. Quer dizer, então, a democracia precisa de consciência, de avanço, de debate, né? E isso é o que esse programa faz, desculpando pelo discurso prolongado, Mauro, que eu encerro por aqui, agradecendo a paciência de ouvir. É mais explicativo, importante. O ser humano ele desenvolve a fala justamente para trocar opinião, construir um outro mundo, né? Eu acho que é essa. Eu quero destacar amigos que estão aqui, a Ieda Costa, o Erivânio. Erivânio é técnico de enfermagem, diretor do Sim Saúde, aliás. Ele é gente boa, te conhece muito também. Mas, Elias, eu perguntei para o Osmar, eu sei que você é um cara muito forte, eu tenho você com muito orgulho, né, da referência de toda a nossa trajetória, né? Você é um cara realmente que me orgulha muito. Mas o impacto, aí a Cláudia Nunes até coloca, como é que é o sofrimento psicológico, né? E isso eu sei que pergunta assim, é doer de novo, né? Mas, de certa maneira, também eu acho que é importante mostrar a face, né, daquele companheiro, amigo Elias Rassi, que eu já conheço há tanto tempo, e o sofrimento que você passa. O Mauro, eu não sou muito de ficar reclamando da saúde, não, sabe? Não tenho tabagista, diabético, obeso. For listar o tanto de problemas de saúde aqui, eu vou longe. Mas, assim, esse assédio judicial, ele cobra um preço muito alto. A cabeça fica focada nisso. E ocupa o espaço da criatividade, ocupa o espaço do... Eu diria o seguinte, em termos de trajetória profissional, responder esse volume de processos de maneira absolutamente injusta, irreal, perseguição, eu entendo que as pessoas, outras pessoas,
tenho dúvida. O Osmar falou isso, né? A pessoa pensa assim, mas com tanto processo, alguma coisa tem. E é natural que esse tipo de interpretação ocorra. Mas para mim não. Para mim não. Assim, eu comigo mesmo, isso é um... Né? Não tem outra classificação para isso, a não ser isso é uma porcaria, isso é uma canalice. Não é? Porque, sabe, você ser eventualmente corrigido num ato, né? Porque não acerta em tudo. Não, você errou aqui ou errou acolá, é uma coisa. Mas um judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério, os promotores do Ministério Público, me processarem, né, que o valor corrigido são quase 200 milhões hoje. O Ministério Público Federal virou minha vida do avesso, né, de forma ilegal, com um inquérito instaurado de maneira fraudulenta, quebraram o sigilo fiscal, puseram a Polícia Federal no meu encalço, investigando tudo, para onde eu viajava, para onde deixava de viajar, meu patrimônio, fizeram busca em todos os cartórios desse país afora. Não tem nada, eu vivo do meu salário de professor, meu padrão de vida é absolutamente compatível com isso. Então, a hora que chega nesse ponto e você não consegue que o Ministério Público, que o Judiciário faça essa leitura, e aí eles dividem em dezenas de processos para não conseguir enxergar a floresta, não é? Mas, então, eu compreendo que as pessoas tenham dúvida, com tanto processo, alguma coisa tem. Mas eu comigo, né, eu tenho absoluta certeza, convicção, seja lá que expressão a gente vai utilizar para isso, que eu sou vítima de perseguição. E aí, às vezes, eu me pergunto, mas começou aonde? Começou lá no CRM, quando a gente não aceitou a imposição da categoria médica e abriram um balcão de sindicâncias contra mim. Foram 25 sindicâncias do CRM. Ganhei todas, sem nenhuma exceção. Ou começou quando eu afrontei o Fernando Krebs não querendo mudar o nome da maternidade, ou foi quando eu não quis fazer intervenção no Hospital Araújo Jorge, ou foi em qual momento, ou foi porque eu pisei no calo de alguém no meio do caminho. Né? Mas aí eu não consigo encontrar. Mas existe essa articulação, isso tem impacto na saúde? Tem. Eu fumava, tinha algum controle sobre o cigarro, hoje eu fumo mais de 2 carteiras por dia. Eu larguei meu doutorado, não concluí meu doutorado, porque eu preciso me envolver com isso. Não vou falar tudo, mas o reitor da Universidade de Santa Catarina suicidou, porque cada um reage de uma maneira. Mas esse preço é um preço muito, muito elevado. Isso é irrecuperável, isso não se recupera. Né? O tempo... E você perde amigos também. Né? Algumas pessoas se afastam, ou se afastam porque tem dúvida com relação, fica em dúvida com relação a isso, né? Vai que o cara é ladrão mesmo, roubou esses 200 milhões e enterrou o dinheiro esperando passar para poder gastar na Suíça, vai que ele mandou dinheiro para outro local, comprou coisa em nome do outro. Né? É legítimo algumas pessoas pensarem dessa maneira. Então, tem esse conjunto. E a sua produtividade diminui muito, diminui bastante. Você não tem... A hora que você lê as peças desses promotores, você fica envergonhado. Fala, não é possível que eu estou pagando salário para esse cara escrever uma canalice dessa, uma mentira, explicitamente mentira. Sabe? Eu pago o salário desse cidadão. Eu pago o salário do juiz que não finaliza o processo, que não dá andamento, que não me chama para ouvir, que aceita tocar um processo sem qualquer tipo de prova, só porque tem indúbio pro societar. Pô, é de matar, cara, de matar.
Mas a vida é isso mesmo, né? Você avança um pouco, depois recua um tanto, depois avança um pouco, e para a gente vai avançar sempre. Não dobro, não me arrependo. Não, com sinceridade, às vezes me arrependo de não ter ensaboado um pouco mais, dado uma voltinha, não precisava ter falado, não vou mudar, a Câmara que faz. Podia ter falado, vamos olhar, vamos ver, não sei o quê, e empurrava com a barriga. Quem sabe eu não tivesse conseguido, né, conquistado essa animosidade. Pode ser, mas nas decisões, nós deixamos Maternidade Nascer Cidadão, que mudou a obstetrícia do estado de Goiás inteiro, inteiro. Maternidade Dona Íris, o CAPS Novo Mundo, que lindeza é aqui. Eu vou arrepender disso? Não vou de jeito nenhum. Bem, Elias, bem. Bom, pessoal, nós estamos usando a plataforma que hoje não é diretamente aqui do mandato, mas nós estamos com 1h40 aqui do bate-papo. É um bate-papo muito bom, que não vai parar aqui. Nós temos que continuar esse diálogo, né? Continuar essa militância. Acho que você, Elias, com toda essa carga que você passou, o próprio Osmar, e a capacidade, inclusive intelectual e profissional também do Osmar, em estudar, envolver com outras pessoas, editar livros. Mauro, deixa eu só fazer aqui, deixa eu agradecer aqui para o Osmar, né? Porque o parecer que o Osmar fez desse caso deu uma capacidade de reação enorme, sabe? Tem que agradecer isso sempre, porque deu além dele ser vítima também, ele aprofundou juridicamente tanto no parecer que criou espaço para a gente poder reagir, né? Que deu força para a gente poder fazer isso. E quero agradecer também os amigos que estão aqui participando e ajudando, né? Cláudia Nunes, o Comitê Dom Tomás, as pessoas que trabalham com você. Essa reação é... Estamos juntos. Nós não vamos encerrar agora, não. Espera um pouquinho, que nós vamos também aqui. Eu tenho que fazer um dever de casa, que senão depois as meninas e os meninos me puxam a orelha, só não arranca cabelo porque não tem. Mas eu quero... Luciano, você está aí, né? Luciano, coloca a nossa atividade de amanhã cedo, esse card nosso, que amanhã, Elias, é dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Parece até você vai estar lá na Câmara também, não é isso? Né, Elias? Olha aí, ó. Vamos ter uma sessão de homenagem, nós vamos homenagear vários defensores e defensoras de direitos humanos, né? Esse post aí. E aí, o Luciano, coloca... volta o post aí, porque você viu, né, Elias? Você viu? Agora coloca o post ali, o Luciano, da nossa agenda da quinta jornada de direitos humanos. Ela acontece amanhã também na Câmara, né? Que vai, Elias e Osmar, a apresentação do relatório de violações de direitos humanos de 2021. Né? Vai ser durante essa sessão de homenagens e de debates, porque Pedro Wilson vai estar lá, Frei Marcos Sassatelli vai estar lá conosco, né? Doutor Haroldo Caetano, né, que vai estar. Então, muita gente vai estar lá conosco e que vão né, a Cláudia Nunes, né, vai ter um momento, inclusive, de fala para poder nos ajudar. Bom, e a jornada, a quinta jornada de direitos humanos segue, né? Coloca aí, por favor, Luciano, a programação seguinte. Bom, e nós vamos ter... no dia 11, né, no sábado, às 15 horas, povos indígenas em Goiás. Eunice da Rocha, liderança indígena, Tapuia, doutoranda em Direitos Humanos da UFG. Rafael Modesto Santos, advogado do CIMI. E Roberto Portela, pastoral do migrante. Então, amanhã, pelo canal aqui da UFG. E a última programação, né, Luciano? Solta aí, porque eu tenho que soltar a jornada toda.
Bom, e no sábado também, à noite, às 20 horas, a entrega dos troféus do terceiro prêmio Dom Tomás Baldwin de Direitos Humanos para a imprensa, em homenagem a defensores e defensoras de direitos humanos, né? Então, vai ser também, vocês podem acompanhar tudo isso no canal oficial da UFG, né? Bom, feito aqui o dever de casa, dar um abraço para todas e todos que estão acompanhando, mas passar para você, Osmar, te agradecer, né, primeiro, você tem sido companheirão, não esqueci do nosso parque linear aqui como é que chama? Do Capimpuba, viu? Não esqueci, não. Falando, pô, o Mauro me cobra aqui, depois esquece. Não, que eles estão no debate sobre PTU, debate sobre plano diretor, é uma loucura aquela Câmara, viu? Mas nós vamos botar o Capimpuba para frente. Mas, Osmar Pires Martins Júnior, mais uma vez, amigo, muito obrigado, né? Esse mandato que a gente exerce ele é coletivo e você nos ajudou muito e tem que usufruir e nos orientar também como agir melhor. Muito obrigado. Suas considerações. Os agradecimentos são meus, o vereador Mauro Rubem, e pelo seu trabalho, pelo espaço que você oferece e pelo debate construtivo, né? Além de oferecer alternativas bastante adequadas e avançadas, né? Eu quero também cumprimentar o professor Elias Rassi Neto pela coragem, pela tranquilidade, pela maturidade com que ele enfrenta essa situação. E ele se torna, então, uma referência, né? Uma referência que todos aqueles que, por acaso, enfrentarem uma situação parecida devem ter. O parecer que foi elaborado, ele teve uma base ética na pessoa do professor Elias, né? Então, aliás, é uma característica interessante do Loeffler, é que geralmente as pessoas vítimas têm esse mesmo perfil, né? Então, um perfil ético, sério, compromissado, né? Mas no Loeffler você não observa apenas isso. Então, a tentativa foi dar características técnicas para enquadrar o caso, né? Então, mesmo uma pessoa que não tenha aquele perfil que você gostaria que tivesse, mas que as características daquela ação viola a norma legal, e você pode enquadrar como um processo que pode ser anulado porque ele se trata de uma perseguição. Então, esse é vamos dizer assim, o escopo técnico que se busca dar ao caso, né? Para não ficar assim, ação entre amigos, todo mundo aí de esquerdinha, aí, os esquerdinhos tudo se entendendo. Não se trata disso, né? Essa discussão, ela coloca o Brasil acima de tudo, não nesse lema que está aí. Ele coloca os interesses populares, porque a nação sem povo não é nação, né? Você só pode formar nação com seu povo. E o povo é aquele que constrói o país, né? E não aqueles que fazem o parasitismo do país, né? Que tem dinheiro lá fora, e esses aí não respondem a nada, fica aí numa boa. Quer dizer, aí o Loeffler não atinge eles, né? Vem atingir, aqui é o professor Elias, que ganha 5 mil líquidos por mês. Quer dizer, que absurdo é isso, o vereador Mal. Então, com essa indignação estampada no rosto e na fala, que eu até cheguei a tossir, né? Eu quero encerrar e agradecer a oportunidade, desejar a todos já um Feliz Natal, né? Bom, mano, nós vamos encontrar antes ainda, né? Mas te agradecer muito, Osmar, você sempre pronto, né? E nos ajudando muito a esclarecer, porque é uma teia
é uma coisa tão monstruosa que é difícil até de explicar, né? Companheiro camarada Elias Rassi Neto, né? Muito obrigado mais uma vez pela sua generosidade, contribuição, né, e paciência num processo como esse, pela energia e pela força que você passa para todos nós, né? E aí te dizer que é muito feliz, né, ver você, apesar de todo esse bombardeio, a sua energia, né? Tem vários amigos da saúde, a Voula, não sei se você lembra dela, está nos acompanhando, mandando abraço, né? A Tainá Janaína, que entrou aqui agora, a Ieda Costa, mas meu companheiro, amigo, camarada Elias Rassi, as suas considerações, e pode ter certeza que nós vamos precisar de continuar esse diálogo ainda por mais vezes, porque é um problema difícil de ser resolvido tão rápido, né? Só agradecer, Mauro. Eu estava lembrando agora, na hora que fui cumprimentar, né? Lembrei assim, aquela expressão, né? A luta continua. Na abertura do Congresso da Abraço, 2015, aqui em Goiânia, que fiz a abertura, era como presidente do Congresso, eu terminei falando, a gente estava nas vésperas já do golpe, e terminei a fala falando assim, a luta continua. Um pouco anacrônico, meio fora de moda, né? Mas é isso mesmo, né? A luta continua, não tem outra opção. E vai continuar sempre, né? Espero que a gente tenha capacidade e força para a gente estabelecer um espaço de convivência democrática, de paz, um pouco mais de tranquilidade. Obviamente que sem as desigualdades que trazem tantas dificuldades para as pessoas e para o país, né? A luta é a luta pela paz e a luta pela equidade, a luta pela saúde, pela vida, pelos direitos. E a gente vai ganhar essa também, a gente já ganhou outra, a gente perde uma de vez em quando, perde outra acolá, mas o final é da justiça e da verdade. Né? Não dá para vacilar com relação a isso. Não. Um abração para todos, um beijo para todos e até a próxima. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Elias, né? Osmar, agradecer também ao Comitê Dom Tomás Balduino, Comitê Goiano de Direitos Humanos, que tem feito um papel importantíssimo, a convidar todas e todos que participem também do comitê, sejam integrantes do comitê, muito importante, né? As violações de direitos humanos no Brasil são abusivas, né? Algo assim terrível, e nós precisamos de mais militantes. Vou dar um abraço para a nossa companheira e camarada Cláudia Nunes, que é a coordenadora, junto com a Ângela Cristina e tantos integrantes do comitê. Bom, pessoal, essa é uma edição especial do Quinta para Todas e Todos, dentro da 5ª Jornada Goiana de Direitos Humanos. Amanhã seguimos aí uma boa programação, acompanhe a jornada. Grande abraço, Elias, um abraço no coração aí, um abração também ao Osmar, né? Seguimos juntos nessa caminhada, vamos ainda fazer desse país um país justo, né, e corrigir essas distorções. Valeu, pessoal, boa noite a todas e todos. Luciano, pode encerrar geral aí, porque senão nós fazemos uma segunda rodada aqui de conversa, viu? Que o assunto aqui tá bom. Valeu.